A morte do chefão do cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, mergulhou o México em uma das maiores ondas de violência dos últimos anos. O estopim foi a captura e morte sob custódia de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido mundialmente como El Mencho, apontado como o traficante mais procurado do país. Em poucos dias, o que era uma operação de inteligência se transformou em um cenário de guerra espalhado por pelo menos 20 estados mexicanos. Segundo dados oficiais, ao menos 68 pessoas morreram nos confrontos e desdobramentos da ofensiva. Entre as vítimas estão 25 integrantes da Guarda Nacional, além de agentes públicos e civis. Em resposta à morte do líder, membros do CJNG incendiaram bancos, farmácias e estabelecimentos comerciais, bloquearam rodovias com veículos em chamas e espalharam objetos perfurantes nas estradas para impedir o avanço das forças de segurança. Em diversas cidades, ônibus e carros foram sequestrados e queimados no meio das vias, paralisando completamente a mobilidade urbana. O governo mexicano reagiu com o envio de 2.500 militares adicionais para o oeste do país, que se somaram aos 7.000 soldados já mobilizados em Jalisco. A operação que culminou na captura de El Mencho ocorreu em Tapalpa, de onde ele seria transferido para a capital, Cidade do México, mas não resistiu aos ferimentos após confronto com forças especiais. A escalada da violência teve efeitos imediatos em centros urbanos estratégicos como Guadalajara, onde cenas de pânico foram registradas no aeroporto internacional. Passageiros se jogaram ao chão temendo ataques armados. Já no balneário de Puerto Vallarta, destino turístico conhecido internacionalmente, colunas de fumaça e veículos incendiados transformaram cartões postais em áreas de tensão. Turistas ficaram retidos após o cancelamento de voos, enquanto autoridades recomendavam que moradores permanecessem em casa. O governador de Jalisco decretou Código Vermelho, suspendendo aulas, transporte público e eventos. Mais de 250 bloqueios de estradas foram registrados, segundo a imprensa local, ainda que a maioria tenha sido removida posteriormente. O clima, porém, permanece de instabilidade. A crise remete ao episódio de 2019, quando a prisão de Ovidio Guzmán López, filho de Joaquim Guzmán, levou autoridades a recuarem diante da pressão armada do cartel de Sinaloa. Na ocasião, a libertação temporária do traficante evidenciou o poder bélico e a capacidade de mobilização das facções. El Mencho construiu seu império após a queda de antigos chefões do narcotráfico. Nascido em Michoacán, migrou para os Estados Unidos nos anos 1980, onde teve passagens pela polícia antes de se envolver com o tráfico. De volta ao México, integrou-se a estruturas criminosas que dariam origem ao CJNG. Em poucos anos, a organização deixou de ser uma célula regional para se tornar uma potência transnacional, com atuação no mercado de anfetaminas e drogas sintéticas destinadas aos Estados Unidos, Europa e Ásia. O crescimento do CJNG foi impulsionado pela fragmentação de cartéis rivais e pela adoção de estratégias empresariais sofisticadas, incluindo lavagem de dinheiro em setores como pecuária, agricultura e construção civil. Portos estratégicos como Manzanillo e Lázaro Cárdenas tornaram-se rotas importantes para a entrada de precursores químicos usados na produção de drogas sintéticas. Além do narcotráfico, o grupo ampliou receitas por meio de extorsões e infiltração institucional. Autoridades apontam que a capacidade de corrupção e o poder de fogo do CJNG foram determinantes para a sua consolidação como uma das organizações criminosas mais violentas do continente. A presidente Claudia Sheinbaum pediu calma à população e afirmou que a maior parte do país segue funcionando normalmente. Já a Casa Branca reforçou que El Mencho era um dos principais alvos conjuntos dos governos mexicano e norte-americano, sobretudo pelo tráfico de fentanil. Especialistas avaliam que a morte do líder pode desencadear disputas internas pelo controle do cartel ou até fragmentações que resultem em novos focos de violência. Historicamente, a captura ou morte de grandes chefes do narcotráfico no México não significou o fim das organizações, mas sim reconfigurações que muitas vezes ampliam o caos no curto prazo.
o México enfrenta mais uma vez o dilema estrutural de seu combate ao crime organizado. Cada vitória operacional pode abrir espaço para novas batalhas. A queda de El Mencho representa um marco simbólico, mas o verdadeiro desafio será conter os desdobramentos de um império construído sobre redes financeiras, corrupção e violência sistemática.